Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz, mais uma vez aqui, mais uma aula do nosso curso de Excel aqui do PetSig UFR. Hoje a gente vai falar sobre alguns comandos bem importantes de saber dentro do Excel, são muito utilizados. Então, começando em comandos mais básicos, como soma e média. Depois a gente vai trabalhar com todos os comandos conts, então contival, continum, contc, e depois os comandos proc-v, proc-h. O mais recente, agora nas novas versões do Excel, a gente também tem o proc. Bom pessoal, aqui então a gente tem uma tabela de despesas, então a gente tem várias categorias das despesas: mercado, escola, transporte e despesas extras. A gente tem aqui uma série de gastos que foram feitos, que a gente tem o valor de cada gasto que foi feito. E começando pelos comandos mais básicos, então, iniciando pelo comando soma, por ser um comando, então a gente inicia com igual, seleciona aqui o comando soma e seleciona as células que você quer somar. Então aqui eu vou selecionar todas as células da minha planilha. Posso selecionar dessa forma, ou também clicar aqui, Ctrl Shift para baixo. Vai selecionar todas da planilha já. Depois é só dar um Enter. Eu vou ajeitar aqui. E vai dar a soma dos gastos da planilha que eu tenho. Então aqui deu R$ 10.548. Agora com a fórmula de média, também uma fórmula bem simples. A gente também começa seriando igual, média com acento, senão ele vai retornar apenas a mediana. Seleciona aqui os valores que você quer fazer a média. Então aqui eu vou dar Ctrl Shift setinha para baixo novamente. Só dá Enter. E aqui a gente tem a média dos gastos. R$ 175,80. Essa é a média de todos os gastos dessa planilha aqui. Bom pessoal, agora a gente tem mais uma vez aquela mesma planilha das despesas e a gente vai partir para aprender um pouco mais sobre as funções cont. Então, como o próprio nome fala, ela serve para contar células, números e afins. Então pessoal, começando aqui pela função contival, então a função é igual cont.valores. Eu selecionar aqui os dados da minha planilha, com Ctrl Shift seta para a direita e para baixo, der o Enter. Ele vai contar então todas as células que contêm algo escrito. Então aqui a gente tem 120 células, contando as que tem o tipo da despesa e o valor, ele vai dar 120. Agora o continum, ele vai contar apenas os números. Então se eu vim aqui na função cont.num, selecionar os dados da planilha novamente, der um Enter, ele vai contar apenas os números da tabela em questão. Então, repare que aqui deu 120, porque contou também todas as células que determinavam um tipo de despesa, e aqui a gente tem as células que apenas representavam algum número. Então, agora, falando um pouquinho mais sobre a função CONT-C, é uma função muito boa porque a gente consegue determinar critérios para que o Excel conte, então, o número de células para aquele determinado critério que a gente criou. Então, se a gente vem aqui e inserir a fórmula com igual, CONT-C, a gente vai selecionar os dados da planilha que eu quero trabalhar, ponto e vírgula. Vamos dizer que eu quero determinar o número de despesas que eu tive com o mercado. Então aqui eu vou colocar esse critério. Vou querer contar as células que eu tenho escrito mercado. Então, como a gente está trabalhando com texto, a gente coloca entre aspas, mercado, fecha parênteses e Enter. A gente teve 20 gastos com mercado. Vamos dizer que eu quero contar agora gastos com escola. Então, eu tiro a palavra mercado, escrevo escola, dou Enter, tenho 12 gastos com escola. Vamos testar outro aqui para testar essa automatização. Então, a gente vem aqui, tira a palavra escola, vamos trocar por gastos extras. Você vem aqui no gasto extras, vai dar 14 gastos. Bom pessoal, agora a gente vai seguir aqui para uma parte um pouquinho mais complicada da aula. Gera um pouquinho mais de atenção, é uma forma um pouquinho mais comprida, mas também que não vai gerar muita dificuldade de entendimento. Então aqui a gente tem uma planilha com o código de aluno, o aluno, nota e a situação dele, se é reprovado ou aprovado. E a gente vai ter 3 fórmulas que a gente vai aprender, mas que a gente vai usar basicamente para a mesma coisa. Então, o que é o proc-v? Então, você vai entrar aqui com o nome do discente, o nome do aluno
e ele vai retornar para você a situação, se é reprovada ou aprovada. Então é como se fosse um instrumento de pesquisa dentro do Excel. Ah, mas por que o nome do comando é procv? Então ele vai procurar a entrada que você der aqui na vertical. Se eu quiser na horizontal, eu vou usar o H. Então V de vertical, H de horizontal. Bom, pessoal, então entrando aqui na função procv, a gente pode então colocar o discente aqui que a gente quer pesquisar e descobrir a situação dele, é isso que a gente vai querer. Então vamos dizer que a gente quer saber a situação do discente Heitor. Vamos colocar Heitor aqui na pesquisa. Na situação, a gente pode colocar a fórmula então, procv. A gente vai selecionar o valor que a gente está procurando, que está aqui na pesquisa, ponto e vírgula. A matriz que a gente está procurando, então vamos, como a gente está precisando de discente, a gente não precisa do código, podemos começar direto em discente. Selecionamos, ponto e vírgula. Agora o número índice da coluna. Então a gente tem aqui a matriz que a gente selecionou, a matriz tabela. O número índice da primeira coluna vai ser 1, o número índice da segunda coluna vai ser 2, da terceira coluna vai ser 3. Como nós estamos procurando a situação do aluno, a gente precisa selecionar a coluna que demonstra a situação, que é a terceira coluna, portanto, número índice 3. Ponto e vírgula. Aqui a gente tem uma correspondência de verdadeiro ou falso. Verdadeiro seria para trazer uma correspondência aproximada, mas como a gente não está trabalhando com valores aqui, a gente pode colocar falso, já que estamos trabalhando com texto. Falso não quer dizer que está errado, é apenas uma condição da fórmula. Fecha parênteses, dá Enter. E aqui ele retorna a situação do aluno. Então o Heitor está reprovado. Se a gente quiser pesquisar outro aluno aqui, podemos colocar outro nome. Vamos ter um nome aqui, Milena. Então a Milena, Enter, está aprovada no curso. Como eu citei anteriormente, a função proch é para a mesma coisa, mas na horizontal. Então se a gente vier aqui copiar a nossa tabela, Ctrl C, aqui a gente pode colar de uma forma diferente. A gente vem aqui, colar especial, transpor linhas em colunas. Então, tudo aquilo que era coluna virou linha, e aquilo que era linha virou coluna. Então, aqui a gente tem todos os valores da nossa tabela, só que numa tabela na horizontal. Então, da mesma forma, a gente pode inserir uma pesquisa aqui. Vamos dizer que a gente está procurando o valor do Henrique. Então, a gente quer a situação dele. A gente vai começar igual, como a tabela é na horizontal. Agora nós vamos utilizar a função proch. Vamos ir aqui, selecionar o valor procurado, que é Henrique, ponto e vírgula. Selecionamos a matriz tabela. A gente está selecionando a partir do discente. Vamos selecionar aqui Bruno. Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Voltando para a nossa tabela. Ponto e vírgula. Agora, número índice da linha. Então, do mesmo esquema que a gente teve para colunas, agora a gente vai ter para as linhas. Então, a primeira linha da matriz tabela que a gente selecionou é 1, a segunda 2, a terceira 3. Como estão procurando a situação está na terceira linha, portanto, número índice, número 3. Ponto e vírgula. Aqui novamente, falso para correspondência exata, fecha parênteses, igual. Retornamos que o Henrique está aprovado. Testando aqui novamente, podemos mudar para Elisa, por exemplo. Elisa, Enter, está reprovada. Bom, pessoal, falando um pouco mais aqui sobre as funções proc, a gente tinha na função procx, que é o quê? Basicamente uma versão simplificada das funções procv e proch, disponível para versões mais recentes do Excel e para o nosso Excel online aqui que a gente está utilizando. Então, a gente pode usar ela tanto em tabelas na vertical, tanto em tabelas na horizontal. Ela é uma versão mais simples. Então, aqui a gente vai ter a pesquisa. A gente pode pesquisar nomes como Natália. E aqui a gente vai testar a nossa função. Então, aqui a gente pode colocar procx. Aqui a gente precisa determinar de onde vem a pesquisa, ponto e vírgula. A pesquisa matriz, então aonde a gente pesquisa esse nome aqui, a coluna dos discentes, ponto e vírgula. Aqui é onde vai ter a matriz retorno, ou seja, a situação que a gente quer, que é na coluna D, ponto e vírgula.
Aqui, uma diferença que a gente tem é que a gente pode selecionar uma mensagem, caso não for encontrada a pesquisa que a gente está disponibilizando aqui. Então, aqui no caso, eu posso colocar entre aspas, como um texto, não encontrado. Fecha aspas. Ponto e vírgula novamente. Aqui, a mesma coisa de correspondência exata ou aproximada. Vou colocar zero, que é de correspondência exata. Ponto e vírgula. E aqui a gente pode selecionar, por exemplo, pesquisar do primeiro ao último ou do último ao primeiro. Isso faria sentido caso a gente queira pesquisar, por exemplo, numa lista de vendas, o último é a última venda. Então a gente colocaria do último ao primeiro. Mas aqui não vai fazer diferença pra gente, então a gente pode deixar vazio, como é uma formatação opcional. Fecha parênteses, dá o Enter. Então ele retornou aqui a situação da Natália. Se eu quiser mudar aqui o nome para, por exemplo, Cláudia, ele vai retornar a situação da Cláudia, que também é aprovada. Agora, se eu mudar aqui, por exemplo, para Cláudio, como não há Cláudio nessa tabela, ele retornou aquela mensagem que a gente tinha colocado anteriormente, de não encontrado. Então era isso que eu tinha para falar sobre as funções procs, pessoal. Vocês viram aqui que a gente tem algumas outras funções de proc. Procurar é uma função que não entra nesse conjunto, porque é uma função de texto que não tem nada a ver com essas funções que a gente trouxe hoje. E proc é uma função que é antiga do Excel. Então ela serve apenas para manter a compatibilidade com planilhas antigas do Excel. Até na versão na versão oficial do Excel ele aparece, que foi mantida apenas para versões antigas do Excel. Ela foi lançada antes do Proc V e antes do Proc H. E bom, agora a gente tem o Proc X para facilitar esse trabalho. E bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer então para vocês da função soma, das funções de contar e das funções procs, que é muito utilizada no Excel nessa forma mais avançada. Então, agradeço a quem assistiu, a quem está participando do nosso curso. Não esqueçam de fazer as outras aulas, de fazer as tarefas e até a próxima.